Marcelo e esse é o Diário de Bordo Espaço Nerd, um lugar para se falar sobre tudo da cultura nerd, isto é, falar sobre filmes, falar sobre séries, falar sobre quadrinhos, falar sobre livros, falar sobre games, na realidade, falar sobre tudo que envolve o universo nerd. E os vídeos aqui no canal saem todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras e todos os sábados. Na realidade, 3 vezes por semana. Então, fiquem ligados que sempre vai ter um assunto interessante aqui no Diário de Bordo Espaço Nerd. Fala galera, beleza? Gente, Super-Homem, um dos principais personagens do universo dos quadrinhos, se não o principal. Um personagem que representa tudo o que é de bom. Representa esperança, representa bondade. Tem alguns até que comparam ele a Jesus Cristo em matéria de representação simbólica. Jesus Cristo é o exemplo máximo de ser humano, bondoso, pensa nos outros, tem poderes que ele utiliza para ajudar aos outros. E o Superman, da mesma coisa. Ele é um ser que representa esperança, bondade, ele é altruísta, da mesma forma que Jesus Cristo, tem poderes que ele utiliza para ajudar os outros, é um personagem extremamente simbólico e cativante. Um personagem que na década de 70 foi interpretado de maneira primorosa pelo falecido Christopher Reeves. Ele foi interpretado ali da maneira mais fiel que podia ser interpretada no universo de live action. Esse personagem já teve várias fases, já teve várias animações que foram feitas e quadrinhos, sem contar os quadrinhos. São 81 anos completados agora em junho desse ano. E esse personagem foi criado na década de 30 por 2 adolescentes fanáticos pelo universo de ficção científica, aventuras, que foram os amigos Jerry Siegel e Joe Shuster. Os dois imaginaram e criaram o Super-Homem, Superman, o Homem de Aço. Eles criaram. E claro, eles venderam para DC Comics, que aproveitou e criou o Super-Homem em 1938. Então, na realidade, o Superman ele foi criado e idealizado na década de 30, mas o lançamento dele oficial mesmo foi em 1938 na revista Action Comics. E ali foi um sucesso estrondoso. Desde 1938 até agora, o personagem, o Homem de Aço, vem ganhando aventuras atrás de aventuras. Claro, teve várias fases que foram sendo adaptadas. A primeira fase, o Superman não tinha tantos poderes como tem hoje, aqueles inúmeros poderes, não tinha aquelas fraquezas, não tinha aqueles inimigos que tem hoje. Então ele foi sendo moldado década após década. E ele foi criado, a primeira fase dele vai de 1938 a 1965, que é considerado a era de ouro dos quadrinhos. Ali o Superman foi sendo trabalhado não só nos quadrinhos, mas também no rádio e também na TV. Então teve programas de rádio, de quadrinhos, rádio e TV. Então nas 3 mídias eles iam trabalhando e cada coisa que ia sendo aparecido numa mídia ia ser integrado ao universo, à mitologia do nosso herói, do nosso personagem. E a origem do personagem, pelo menos a básica, é Super-Homem é o Kal-El, filho de um cientista, Jor-El, e da sua esposa Lara, do planeta distinto, longínquo planeta Krypton. E Krypton era um planeta que orbitava uma estrela vermelha, Hal. E ali o Krypton estava condenado à destruição. E Jor-El, para preservar seu filho, o colocou no foguete e enviou para a Terra. Na Terra, ele foi adotado por um casal bondoso, a Jonathan Kent e Martha Kent. E eles se educaram com as tradições da época de honestidade, bondade. E quando ele estava pronto, ele assumiu o manto de Super-Homem e utilizou os enormes poderes que ele tinha, já que Krypton
era um planeta maior do que a Terra, orbitava uma estrela vermelha. Devido à sua estrutura genética, na Terra ele era muito mais forte, devido ao tamanho de Krypton, que era maior do que a Terra é menor, a gravidade é menor, e devido às suas células absorverem a luz do nossa estrela amarela, do Sol. Então ele ganhava grandes poderes, e quanto mais exposto à luz do Sol, mais poderoso ele se tornava. Invulnerável, super força, super velocidade, capacidade de voo e capacidades visuais e inúmeros outros poderes que vão sendo tratados com o passar do tempo. Essa foi a primeira época, que é a época de ouro. Claro que depois da época de ouro tivemos a época de prata, que é de 56 até 70, que foi a época da expansão da mitologia do Homem de Aço. Personagens, vilões foram sendo criados, Lex Luthor, Mxyzptlk, Metallo, Intergang e vários outros personagens que vão se juntando à galeria de vilões do nosso herói. E o nosso herói só tinha o poder aumentado, seu poder ia aumentando cada vez mais, ficando enorme, capaz de mover planetas inteiros, apagar estrelas, viajar no tempo. Era um personagem que até no certo ponto era difícil de ser trabalhado. É um personagem realmente muito difícil de ser trabalhado. Mas assim, quando saiu a época de prata, entrou a chamada época de bronze, de 70 a 88, houve um amadurecimento mais do personagem, até que em 1985, com o advento do Crise nas Infinitas Terras, o nosso herói teve a sua origem, sua história, mitologia alterada. Seus poderes foram reduzidos, não tirando os poderes, não tornando ele mais fraco, apenas reduzindo, tornando ele naquela categoria de ser infinito, de poder infinito, mas de poder que tem um certo limite, que não era tão grandioso assim. Capaz de mover planetas, apagar estrelas, não. Ele continuava a ser mais poderoso, capaz de levantar navios inteiros, voar, resistir ao vácuo do espaço. Os poderes eles continuavam, mas ele não tinha aquela gama de poderes gigantescos que ele tinha. E essa mudança aconteceu em 1986, com o final da Crise das Infinitas Terras. Houve o renascer dos heróis. Vários heróis tiveram suas origens recontadas. O Homem de Aço foi uma. E essa recontada de histórias ficou na mão de John Byrne, que recontou a origem do personagem. O personagem, apesar de ter seu poder reduzido, ele teve sua humanidade trabalhada de forma melhor. Ele se tornou um super-herói muito mais aclamado, muito mais adorado. E foi um personagem que foi crescendo. Essa década pós-crise fez com o Homem de Aço se tornasse ainda mais adorado e mais festejado. Até que em 89 até 99 nós tivemos vários eventos como a morte do Super-Homem. Super-Homem morreu nas mãos de Doomsday, que numa luta terrível os dois acabaram mortos, e isso gerou várias consequências, como o aparecimento de 4 novos super-heróis clamando para si um manto de Super-Homem. Tivemos o retorno do Super-Homem, o casamento do Super-Homem, tudo influência ainda de John Byrne. Claro que a mitologia da época de prata, a grande mitologia continuou nas épocas futuras, mesmo com a série de John Byrne. O Super-Homem continuou a crescer, suas histórias continuaram a crescer, a tornar-se maior. Vários eventos culminaram para isso. O Super-Homem, com esse evento do John Byrne, que foi o recontar da história do Superman, ele era o último sobrevivente de Krypton, até que esses fatos foram refeitos, e havia mais sobreviventes de Krypton. Havia a Supermoça, a cidade de Kandor, os prisioneiros da Zona Fantasma. Então tinha toda essa história e foi sendo recontado a reintrodução do Brainiac no universo do Superman. Então foram muitas coisas sendo recontadas, e mesmo assim o personagem continuava crescendo, até que em 2011 houve os Novos 52 devido ao Flashpoint, onde tudo foi reiniciado e o Super-Homem teve mudanças muito drásticas. O Superman, ele perdeu a cueca que tinha por cima da calça azul,
Ele perdeu isso, a roupa foi transformada e o Superman foi rejuvenescido. Só que não ficou um personagem muito agradável. O personagem, ele perdeu aquele carisma que ele tinha com John Byrne, que ele tinha esse carisma. O personagem era muito carismático, era muito querido, era um personagem realmente que manteve aquela chama. Só que com os 952 o personagem perdeu muito disso, muito mesmo. O personagem ficou muito fraco em relação ao personagem anterior em carisma. Apesar de manter os mesmos poderes, as histórias caíram de venda, o personagem perdeu aquela importância. Ele se tornou só mais um personagem. Isso ameaçava muito o legado do Super-Homem. Ameaçava. Até que em 2016 houve o renascimento. E esse renascimento trouxe o Superman pós-crise de John Byrne de volta. Um Superman que todos amavam, um Superman que todos respeitavam, um Superman carismático, um Superman mais humano, um Superman que era o símbolo, que tinha a tocha do Superman que foi criado lá na década de 30. Ele mantinha isso todo o legado e foi transportado. Mataram o Superman dos 952 e colocaram esse no lugar. E assim foi até uma forma bem inteligente que trazia o antigo, tirando a vida do novo, que o antigo queria manter o legado daquele novo. Então, o Superman de John Byrne assumiu o manto novamente de Superman. Ele retornou. E assim, as vendas aumentaram, o personagem começou a crescer. Ele não trouxe só o seu legado de volta. Ele trouxe algo mais. O seu filho com Lois Lane. Lois Lane daquela fase, a fase pós-crise. Ele trouxe essa Lois Lane que agora é a mãe do filho dele, John Kent, que era o Superboy, um meio humano, meio kryptoniano, com os poderes do pai, os vários poderes do pai. Então foi um personagem que foi trazido de volta e foi um sucesso muito grande. Só que esse ano a DC Comics jogou uma nota em março desse ano, março, informando que a origem do Super-Homem aqui na Terra, o primeiro ano do Super-Homem na Terra ia ser recontado. Seria Super-Homem ano 1. E esse Super-Homem ano 1, ele a previsão para ser lançado agora em agosto desse ano, quer dizer, no próximo mês vai ser lançado. Ele vai recontar é uma minissérie que vai recontar todos os primeiros anos do Homem de Aço aqui na Terra. Ele em Smallville, sendo criado pelos Kent, no primeiro ano ele como Super-Homem, vai ser tudo recontado. Então vai ser uma minissérie refazendo a história do Super-Homem, primeiros anos do Super-Homem, exatamente como aconteceu com o Batman em ano 1. E como o Batman ano 1 teve Frank Miller para fazer essa minissérie, Frank Miller foi contratado para escrever essa minissérie que vai ser lançada agora em agosto. E com os desenhos de John Romita Jr. Então, existe toda uma grande expectativa nessa minissérie. É uma expectativa que está dividida. Muitos acham que porque Frank Miller é um escritor muito sombrio, ele pode passar isso também por Super-Homem, que não é sombrio. Então nós estaríamos vendo um Super-Homem muito parecido com o universo dos cinemas. Então isso aí preocupa muitas pessoas em relação a isso. Mas existem também as pessoas que adoraram a ideia do Frank Miller estar fazendo esse ano 1 do Super-Homem, acham que é uma boa ideia, acham que é excelente ideia para poder aumentar ainda mais a mitologia do Homem de Aço. Eu, sinceramente, acho que não vai haver perigo nenhum. Eu acho que o Frank Miller ele tem cacife para escrever. Claro que ele deve ter recebido orientações. Eles não querem fazer um Super-Homem sombrio, longe disso. Eles querem explorar a humanidade do Super-Homem, a sua origem kryptoniana, o choque entre as realidades. Eles querem fazer isso. E o Frank Miller sabe muito bem fazer isso. Acho que os desenhos de John Romita Jr. vão encaixar realmente perfeitamente com a escrita do Frank Miller. Vai ser um casamento perfeito entre Frank Miller e o John Romita Jr. Eles vão conseguir fazer um bom trabalho. Acredito piamente nisso. Eu não tenho preocupação em relação a isso. Eu sei perfeitamente
que o Superman sombrio que o Snyder estava querendo criar não bateu, ninguém gostou. Foram poucas as pessoas que gostaram, entendeu? Foram poucas as pessoas que gostaram desse Super-Homem sombrio, desse universo sombrio. O Frank Miller não vai fazer isso. Pelo contrário, ele conhece o personagem. Ele sabemos quem é o personagem. Ele não funciona bem sombrio. O Superman não funciona bem sombrio. Ele funciona como uma luz, um farol. E acredito que o Frank Miller vai trabalhar com isso. Com essa ideia do farol. Com essa ideia dos quentes trabalhando essa esperança. Porque o Superman representa isso, uma esperança. Como eu falei, Superman é uma representação de um Jesus Cristo dos quadrinhos. Daquele que veio trazer a salvação. Então o Superman representa muito bem isso. E o Frank Miller vai trabalhar isso exatamente, a cerne disso. E eu tenho certeza que essa minissérie vai ser boa. Eu tenho realmente esperança nisso. Tanto que já saíram algumas artes das capas dos quadrinhos dessa minissérie. Eu estou mostrando aí para vocês, entendeu? Para vocês terem uma ideia. Eu acredito que piamente que vai ser algo maravilhoso, realmente maravilhoso. E 81 anos, um personagem que tem 81 anos, está tão vivo aí, tão integrado na nossa sociedade, é algo realmente sem palavras, algo maravilhoso, realmente maravilhoso. E eu espero muito Super-Homem 82, 83, 84, 100 anos. Espero que quando ele estiver 100 anos eu esteja aqui podendo ler as revistas dele, acompanhando esse herói que é magnífico, que é maravilhoso. Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje eu falei do Superman, do Super-Homem, desse herói máximo dos quadrinhos da DC Comics. Para mim é uma representação máxima de um heroísmo de todos os personagens de quadrinhos. Ele representa o máximo, entendeu? Então, falei sobre a trajetória dele e falei sobre o que vai acontecer agora em agosto, que é o ano 1 Superman, escrito por Frank Miller e desenhado por John Romita Jr. Espero muito desse quadrinho, realmente muito mesmo. Entendeu, galera? Bem, galera, como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Nerd. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então até amanhã. Tchau! Fala, galera! Voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó. Super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais: Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhe o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!